Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, 11 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória de São Martinho de Tours, santo, bispo, muito importante no início da história da igreja, lá para aquelas regiões daquilo que hoje é a França. E rezemos pela França, por tudo que tem acontecido lá, a perseguição à igreja. Quero convidar você que está conosco aqui pelo YouTube, sempre, toda vez, tá bom? O joinha, o like, o comentário, senão o YouTube não alavanca a gente para mais pessoas, a gente trava, tá bom? E quem está chegando agora, se inscreve no nosso canal também. Vamos refletir então o evangelho de hoje? Está lá em Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19 e diz assim: Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é muito bonito, narra a cura de 10 leprosos, um grupo de leprosos que ficavam sempre fora das cidades, ficavam sempre nas entradas das cidades, à margem. A lepra excluía a pessoa de todo o processo social, religioso, humano mesmo. Então, ao descobrir a doença na pele, a lepra, que se acreditava à época, que não, além de não ter cura, que era transmissível um para o outro, a pessoa perdia a vida. Estar leproso era estar na situação mais degradante possível e estar debaixo também de um olhar de condenação, porque se entendia que isso era algum castigo divino, culpa do pecado ou coisa assim. Mas eis então que Jesus está passando e ao entrar num povoado, 10 leprosos vêm ao encontro de Jesus e à distância, não podem se aproximar, eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vamos imaginar essa cena? 10 homens gritando. E aqui a gente já aprende que às vezes dentro de nós tem um grito por Deus contido que só vai sair se estivermos com gente corajosa igual, necessitada igual ou com a mesma fé. Talvez ali um animou o outro, quem é que grita primeiro? Se você gritar eu também grito. Mas quantas vezes nós estamos travados na nossa vida de fé porque nos falta ao nosso redor quem nos possibilite esse grito, essa expressão de desejo e de busca de Deus. Por isso até mesmo os leprosos precisam estar juntos e sozinho fica mais difícil dar às vezes esse pontapé inicial ou se manter na caminhada, na caminhada em direção a Cristo, a Jesus, e eles gritam então: Jesus, e aqui tem algo de importante, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Primeiro passo da cura foi reconhecer que aquele homem que atendia pelo nome de Jesus, ele é mestre. Ele é no mínimo alguém muito cheio do Espírito Santo de Deus. Já é um olhar de fé sobre Jesus. Jesus, mestre. Acontece que Jesus não é só um mestre. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Mas começaram bem, já reconheceram em Jesus um mestre. Quantas pessoas hoje já não reconhecem mais em Jesus um mestre ou mestre? Jesus, mestre. E aí eles pedem, tem compaixão de nós. Sente a nossa dor. Compaixão, com a paixão. Paixão vem de patos, patologia, doença, dor, Tem compaixão de nós. Sente a nossa dor um pouco, Jesus. Olha para mim, se coloca no meu lugar, se aproxima de mim, E aí ao vê-los, Jesus propõe para eles uma caminhada. Possivelmente não era isso que eles estavam esperando, a resposta que Jesus deu. Porque Deus nem sempre responde como você quer, como eu quero. Deus sabe como trabalhar conosco. Aqui entra a obediência, porque olha o que Jesus vai dizer: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Mas veja, eles não foram lá para ouvir isso. Eles foram lá para ouvir qualquer outro tipo de palavra, de consolo, de cura, de milagre.
E Jesus dá uma ordem: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque quem dava a eles, presta atenção nisso, quando a pessoa ficava leprosa, era descoberta, né, na situação de lepra, era o sacerdote que dava a eles um sininho, que se colocava no pulso, no tornozelo, ou que eles tinham que carregar mesmo, e a pessoa, ao andar, se mover para pedir esmola, para pedir uma comida, qualquer necessidade do leproso, se ele precisasse de algum modo se aproximar de alguém, entrar na cidade, o sininho tinha que fazer o barulhinho e eles ainda tinham que gritar: leproso, leproso, leproso. Meu Deus! Se porventura e por milagre o leproso acreditasse que não havia mais lepra no seu corpo, ele tinha que ir ao sacerdote e o sacerdote tinha que examinar e retirar dele o sininho. Então você devolve o sininho para o sacerdote, né? E essa era a comprovação da cura. E o sacerdote apresentava aquele homem então como alguém que agora estava curado e apto, sanado, são, saudável para o convívio religioso, social e tudo mais. Então é por isso que Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote, porque era o sacerdote que testificava a cura da lepra. E aqui, de algum modo, tem uma imagem bonita para nós do sacramento da confissão. Quando o Evangelho, quando Jesus fala conosco, entra na nossa vida, ele nos convida: vai ao sacerdote, vá à igreja, vá se confessar, é o sacramento da confissão. Vá lá levar a tua lepra, vai lá levar esse teu sininho, deixa lá, porque tudo que é confessado é perdoado. Esse é o mistério, a grandeza do sacramento da confissão, e é por isso que o diabo nos atrapalha tanto nisso, porque é no sacramento da confissão que você deixa a lepra, que você deixa esse sininho, esse sinete que martela a cabeça da culpa, do remorso. Quantas vezes nós padres fazemos essa experiência, às vezes, da pessoa dizer: padre, tem algo que eu nunca confessei. Pessoas que às vezes se confessam com alguma frequência, por anos e anos, até que chega o dia e diz: eu preciso confessar algo que eu nunca confessei. Ou preciso confessar, eu acho até que já confessei, padre, mas nunca confessei isso direito, nunca abri essa lepra, essa ferida. E ali fica o sininho, que às vezes martela as consciências por anos a fio. Ide apresentar-vos ao sacerdote. Portanto, é um caminho de conversão, é um caminho de volta para Deus. A nossa cura, meus irmãos, a nossa grande libertação é esse voltar para Deus. E aí então, olha lá, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. É como Jesus dizendo, né? Na estrada eu vou te curar. Enquanto caminhavam, aconteceu o que você nem percebe. Você só vai constatando que você vai ficando curado. Um deles percebeu que estava curado, né? Ele não viu na hora, ele foi: ué, parece que eu estou curado. E essa é a beleza da gente perseverar na fé. Às vezes você vai vivendo e fala assim: olha, fosse uns tempos atrás uma situação como essa, eu acho que eu não ia ter tido tanta paciência. Fosse um tempo atrás, eu teria reagido diferente a isso aqui, eu acho que eu estou melhor. Você vai se percebendo curado, melhor. Mas tudo isso, gente, nessa dinâmica, enquanto caminhavam, enquanto perseveravam. O tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo da conversão, o dia em que nós vamos finalmente adquirir aquela virtude para nunca mais pecar naquele ponto ou sofrer naquela área, só Deus sabe disso. A nós nos compete caminharmos e nos purificarmos das nossas lepras, todas elas, né? Tem uma canção do meu amigo Dunga, vamos deixar aqui para você na descrição do vídeo, uma canção que se chama Vai Caminhar. Escute essa música, vai te ajudar a rezar hoje. Vai Caminhar, é uma música preciosa, já foi tema de muitos acampamentos aqui pela nossa região também, que expressa isso, a importância de caminhar, e na estrada Deus vai fazendo com você, não compete a nós o dia, e não é inteligente fazer beicinho e falar: Deus não me deu ainda, também não quero mais. Vai caminhar, caminhemos, essa é a parte que nos compete, obedecer e caminhar. E aí o que acontece? Nessa caminhada, parece que eu estou caminhando mais fácil, mais solto, mais leve. Ele volta glorificando a Deus porque está curado. E aqui entra, né? Aquele que começou de longe gritando e chamando o mestre, agora atira-se aos pés, rosto por terra, e agradece. É um gesto de adoração. Jesus, que é mestre, não é só mestre, ele é Senhor. Diante dele a gente se prostra. Jesus não é só um iluminado, um inspirado. Jesus é Senhor. Diante dele a cara vai no chão. Adoração a Cristo Jesus. Mas aí Jesus olha, eu acho que ele sentiu falta, né? Mas não foram 10? Só um voltou?
Não foram 10? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Como assim? A não ser esse samaritano? E aí, minha gente, 10 foram curados, salvos, só um. Só um. E ser salvo é muito mais importante do que ser curado. Jesus vai dizer a este e só a esse, levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Essa era a grande frase que Jesus queria dizer. Essa era a grande bênção que Jesus queria dar, poder dizer para os 10, tua fé te salvou. Só pôde dizer a um, porque os outros 9, não sei, ficaram tão distraídos com o milagre, ficaram tão plenos de si mesmo, que não voltaram para dar glória, não voltaram para agradecer. Você já parou para reparar quantas pessoas estão se perdendo, virando as costas para Deus, não por causa do sofrimento, por causa das graças, por causa das bênçãos. Não eram 10? Cadê os outros 9? Jesus, desculpa, os outros 9 foram curtir e gastar. E Deus me livre até se condenar com a bênção, com a cura e com o milagre. Não voltaram para agradecer. E aqui está, queridos, a lepra terrível da ingratidão para com Deus. Deus dá tudo, e talvez porque dê tanto a gente já nem se ajoelha mais aos pés dele. Deus dá tudo, e talvez porque esteja dando tanto, as pessoas não estão enxergando mais a ele, não estão voltando a ele para dar graças, né? Na Santa Missa, o grande amém da missa é aquele momento, né, onde o padre eleva o cálice, a hóstia, e canta ou diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Só tem um lá para dizer amém, porque os outros 9 não tiveram tempo, tiveram alguma outra atividade da vida, fruto das bênçãos que Deus dá, e não estão lá para dar esse amém, que é o grande louvor da Santa Missa. Portanto, queridos, que Deus nos livre da lepra, da ingratidão, da gente não usar o tudo e o tanto que Deus dá justamente para acabar esquecendo de Deus. Só um ouviu o que de fato importava. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Mas quem sabe hoje, muitos precisam dar uma passadinha lá no sacerdote e deixar o sininho da lepra definitivamente para trás. Pense sobre isso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.